João 4, 13 a 16, todos acharam? Estamos dando continuidade aí, estamos na reta final dessa carta. Se Deus quiser, no próximo estudo vai ser o livro de Jonas. Tá? Vou mudar um pouquinho do Novo Testamento para o Antigo. Diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Pai, obrigado por essa palavra, por esse texto tão rico, tão abençoado, Pai. Ao mesmo tempo difícil de ser compreendido, mas Tu és um Deus que desvenda, esclarece todas as nossas dúvidas, Pai. Para a Tua glória. Fala com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Fiquem à vontade. Queridos, a palavra predileta do apóstolo João, nesse livro, nessa carta, é a palavra conhecer. Conhecer. Só nessa carta ele menciona mais de 20 vezes. Conhecer para cá, conhecer para lá. E isso ele faz de propósito, queridos. Isso porque a seita, que nós já temos estudado há muito tempo, dos gnósticos, eles tinham a palavra conhecer como uma das suas favoritas. Eles eram especialistas em usar esse termo, a palavra conhecer. Na verdade, eles se consideravam os verdadeiros conhecedores de Deus. Só eles tinham encontrado a roda, descoberto a roda. Só eles conheciam a Deus na sua plenitude. Só que esse conhecimento dos gnósticos era um conhecimento teórico. Era um conhecimento abstrato, esotérico, místico. Não era um conhecimento bíblico. Não era um conhecimento prático e muito menos verdadeiro. Esse era um conhecimento que negava a humanidade de Jesus, rejeitava a pessoa do Espírito Santo e era um conhecimento que distorcia o caráter de Deus, nosso Pai. Agora, o verdadeiro cristão, ele conhece a Deus. Amém, queridos? Permanece em Jesus e é habitado pela pessoa do Espírito Santo. Amém. É disso que os versículos 13 e 14 falam. Leia, deixa a Bíblia, mais uma vez eu vou repetir. Nisto conhecemos que estamos nele. Nele quem? Em Deus o Pai. E ele em nós, pois que nos deu do teu Espírito, ou seja, o Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ou seja, os verdadeiros cristãos que desfrutam aí da união com Deus são aqueles que recebem o Espírito Santo, né? E testemunham que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. E mais, eles também confessam que Jesus Cristo é o Senhor e têm plena consciência do amor de Deus por eles. Tem plena consciência, não dúvida. Portanto, o que o apóstolo João está aqui nos revelando no texto é que há uma perfeita unidade na Trindade. Existe uma comunhão perfeita, e não só perfeita, mas também eterna, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E João esclarece aí aos seus leitores e a nós que a união dos crentes com Deus se dá como resultado da atuação das três pessoas em nós. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a essência do verdadeiro conhecimento de Deus. Sendo assim, amados, dos versículos 13 ao 16, que acabamos de ler, encontramos uma dádiva, encontramos um Salvador e também um amor. A dádiva é o Espírito Santo. O Salvador é o nosso único Senhor e Salvador Jesus. E o amor é o próprio Deus Pai, nosso Senhor. Vejamos então, em primeiro lugar, a dádiva do Espírito Santo aí no versículo 13. Veja comigo mais uma vez. Fique com a Bíblia aberta. Compare
o que o pastor está pregando com as Escrituras. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Na Bíblia Viva, que eu gosto de estar sempre comparando, é de 2002, diz o seguinte: Ele, Deus, colocou o seu Espírito Santo dentro dos nossos corações como uma prova a nós de que estamos vivendo nele e ele em nós. Ou seja, todo crente verdadeiro recebe de Deus o Espírito Santo quando crer verdadeiramente em Jesus como teu único Senhor e Salvador. Irmãos, o Espírito Santo é o presente de Deus para nós, diz o versículo. É um presente, é uma dádiva do Pai aos que lhe pedem. E deve ser pedido. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 11, versículo 9 a 13, olha que interessante. Ou anotem a referência, ou depois ouçam a mensagem novamente. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, que quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual é o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o lhe pedirem? Portanto, amados, numa época em que temos vivido, em que se pede a Deus tantas coisas materiais, Jesus aqui nos manda pedir o que é essencial, fundamental. E o essencial não é um emprego, o essencial não é um carro mais novo, o essencial não é uma casa, um namorado, um casamento. Não, queridos, o essencial é a presença do Espírito Santo. As demais coisas serão acrescentadas. No meio cristão, muitos dizem, que esse presente aqui, o Espírito Santo, veio para substituir a pessoa de Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que ele não veio para substituir Jesus. Muito pelo contrário, ele veio para fazer com que Jesus seja o mais real ainda para nós. Amém, Jesus. Isso porque o Espírito Santo é o outro consolador prometido pelo próprio Jesus. O outro. Lá em João 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Amém, aleluia. Amados, a palavra consolador no grego é uma palavra bem conhecida, paracleto, e significa alguém chamado ou convocado para estar ao lado de outro, para ajudar. Paracleto, no contexto do Novo Testamento, seria um assistente jurídico. Alguém que ajudava outra pessoa no tribunal, como um advogado. Ficava ao lado, falava em prol do outro. Da mesma maneira, quando estamos em dificuldades e precisamos de assistência, de ajuda, de socorro, o Espírito Santo se coloca ao nosso lado. Ou melhor, permanece, fica dentro de nós e nos ajuda, nos conforta, nos socorre e pleiteia as nossas causas junto ao trono da graça. Irmãos, o Espírito Santo é o mestre dos mestres, o professor dos professores, o ajudador dos ajudadores. Ele é o nosso grande intercessor, como diz a palavra de Deus. Lá em Romanos 8, 26 e 27 diz que, da mesma maneira, também o Espírito Santo, ou o Espírito com letra maiúscula, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E mais, outro detalhe, abrindo um leque. A Bíblia descreve o Espírito Santo com alguns símbolos que são por demais interessantes. São muitos, mas eu quero enfatizar pelo menos 3. O fogo, a água e a pomba. Como fogo, o Espírito Santo traz uma ideia de pureza, né? De poder, luz e calor. Na Bíblia, o Espírito Santo se revelou muitas vezes através do fogo. A coluna de fogo que guiou o povo no deserto simbolizava o Espírito Santo. O fogo no altar, que deveria estar sempre aceso, simboliza também o Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, lembra? Com línguas como que de fogo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E como precisamos desse fogo na nossa alma. O general William Booth, fundador do Exército da Salvação, é uma igreja evangélica, costumava dizer que para seu povo que a tendência do fogo é apagar-se. Portanto, dizia ele, vigiem o fogo no altar do seu coração. Não deixe que ele se apague. Irmãos, o desejo de Deus é que cada um de nós sejamos tão cheios do Espírito Santo que a nossa natureza interior venha a ser purificada pelo fogo e nossa vida se torne irradiante, impactante, cheia do poder de Deus. Esse é o desejo de Deus. E deve ser também o nosso desejo. Não nos conformar com migalhas, com gotas, com faíscas. A água também é símbolo do Espírito Santo. Lá em Isaías 44, 3. Olha o que diz. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Queridos, a água é essencial à vida. Essencial. Assim como o Espírito Santo é essencial à nossa vida espiritual. Isso porque em termos agrícolas, a nível de agronegócio, pode-se ter a melhor terra, o melhor adubo, os melhores maquinários, a melhor tecnologia de ponta. Mas se não tiver água, a semente morre no interior da terra. Em termos espirituais, podemos dizer o mesmo. Podemos ter os melhores livros, podemos ter a melhor teologia, uma teologia bem ortodoxa, podemos ter os melhores títulos, se é que existem melhores títulos, Mas sem a presença do Espírito Santo, as nossas palavras são levadas pelo vento e a nossa fé, ela morre à semelhança da semente no interior da terra. Podemos ter tudo do bom e do melhor, mas sem a presença do Espírito Santo, as palavras são levadas pelo vento. Isso porque podemos ter uma boa estrutura, modernas organizações, uma teologia ortodoxa, fiel à palavra, e tem que ser boa música, ambiente aconchegante, receptivo, com muito carinho, muito amor. Mas se o Espírito Santo não for derramado sobre nós, a vida não brotará em nossa vida, em sua plenitude, individualmente, em nós. A pomba também é símbolo do Espírito Santo, e um dos símbolos mais lindos. Pomba, símbolo do Espírito Santo. Inclusive o Senhor Jesus, quando foi batizado nas águas, a Bíblia diz que os céus se abriram e João Batista viu o Espírito Santo descer como pomba sobre ele. Lá em Mateus 3,16. Amados, não encontramos a pomba num campo de batalha. E muito menos uma pomba no meio da carniça. Não. Ela frequenta lugares pacíficos e calmos e vive próximo às águas. Águas calmas. Ou seja, quem tem o Espírito Santo vive em paz com Deus e com os outros. Não vive em guerra. Não vive em confusão. Não vive em atrito. Quem tem o Espírito Santo não vive como um urubu,
em volta da carniça, buscando a imoralidade, a prostituição, a mentira ou outro pecado qualquer. Quem tem o Espírito Santo procura ficar próximo às águas da palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que revela a sujeira do nosso coração e a purifica. Quem tem o Espírito Santo busca a santidade, porque sem santidade, diz a palavra, ninguém verá o Senhor. Até porque é pela pessoa do Espírito Santo que somos convencidos do pecado, não é isso? É Ele que convence do pecado e somos levados ao arrependimento para ter vidas plenas na presença do Senhor. E um outro detalhe, o pombo, ele é sensível e pode ser facilmente afastado. Isso eu lembro na minha infância, quando ia lá para o centro do Rio, aqueles pombos ficavam lá, nem sei se existe pombo ainda lá. E aí você não chegava perto, eles se afastavam. Você queria dar alguma coisa na mão, eles não ficam. Ele é facilmente afastado. Da mesma maneira, o Espírito Santo é hipersensível. Hipersensível. Podendo ser o quê? Resistido, afastado, entristecido e apagado. Dependendo do estilo de vida que nós levamos. Isso é sério. E o mais triste é que, por ser tão sensível, para o Espírito Santo ser tão educado e tão delicado, ele pode sair de nossas vidas sem que percebamos. Ele saiu da vida de Sansão sem que ele percebesse. Lembra de Sansão? Ele brincou com o pecado e terminou a sua vida como um palhaço nas mãos do inimigo. Saul também, mas especificamente Sansão. Juízes 16, 20. Então Dalila o chamou: Sansão, vê, os filisteus estão voltando, acordando do sono. Depois de estar na prática do pecado, Dalila estava dormindo no colo dele. Ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Porque teve outras ocasiões em que ele se saiu bem. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Ou seja, quem sabe ler um pingo a letra. O Espírito Santo estava e saiu. Assim como estava em Saul e saiu. Particularmente, queridos, esse é um dos textos mais tristes da Bíblia, na minha opinião. A maior tragédia de uma pessoa é ser abandonada por Deus sem que ela perceba. Misericórdia, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que o nosso maior desejo seja não entristecê-lo, não abandoná-lo. Até porque existem coisas que fazemos que entristecem ao Espírito Santo. Efésios 4, versículo 25 a 32, tem uma revelação bem interessante. Na Bíblia Viva, olha só, anotem depois, leem em casa, meditem, leiam outras versões, mas na Bíblia Viva é tão claro, tão assim direto. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros uns dos outros. E quando mentimos uns aos outros, estamos fazendo mal a nós mesmos. Quando estiverem irados, não pequem, alimentando seu próprio rancor. Não deixem que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo. Porque quando vocês estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para fazer trabalho honesto, a fim de poder dar aos outros que estejam necessitados. Evitem a boca suja, palavrão. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando e o que resulte em bênção para eles. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo como vocês vivem. Se lembrem que é Ele quem garante que vocês estarão presentes naquele dia quando a salvação do pecado se completar. Deixem de ser mesquinhos, irritados e mal-humorados.
as contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, se perdoando mutuamente, tal como Deus os perdoou por vocês pertencerem a Cristo. Que texto para ser meditado, repetido, memorizado, está na ponta da língua, queridos. Portanto, a água, o fogo e a pomba são símbolos do Espírito Santo. No entanto, apesar da Bíblia usar esses e outros símbolos, é preciso deixar bem claro, que o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo não é o fogo, não é a água e não é pombo. Ele não é um vento, não é um poder ou uma energia. Não, queridos. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, como ensinam os testemunhos de Jeová. Nem pode ser comparado à gravidade ou ao magnetismo. Nada disso. A Bíblia o revela como uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade. Certo escritor diz que o Espírito Santo possui atributos e qualidades que só podem ser imputadas a uma pessoa. Para o cristão, a personalidade do Espírito Santo é mais real do que qualquer teoria que a ciência tenha a oferecer, pois a suposta ciência são conjecturas baseadas na observação humana, mas para os filhos de Deus, a existência do Espírito Santo é um tema de revelação bíblica, sendo de real experiência. Sendo assim, queridos, o Espírito Santo é uma pessoa com sentimentos, com vontades, com desejos. E isso nós vemos em toda a Bíblia. Se você tem lido a Bíblia, com certeza você já se deparou com essas afirmações, com essas expressões. Por exemplo, a Bíblia revela de maneira linda a personalidade do Espírito Santo, dizendo que ele pode ser resistido. Estevão, pregando lá para o Sinédrio, falou: vocês resistem ao Espírito Santo. Em Atos 5:31, nós vemos ainda que se pode mentir ao Espírito Santo, ou tentar mentir, que ninguém consegue mentir para Deus. Mas Ananias e Safira, aquele casal aloprado, tentaram mentir, mas foi revelado a Pedro. E mais, queridos, o Espírito Santo é quem dirige a obra missionária. Ele proibiu o apóstolo Paulo de pregar em alguns locais, com o único objetivo de guiá-lo até a Europa. Lá em Atos 16, versículos 6 e 7. E Lídia foi o fruto dessa direção do Espírito Santo e provavelmente a pessoa que levou o evangelho da salvação para a sua cidade, Tiatira. E mais, Apocalipse 2:7 diz que o Espírito Santo fala. Se fala, é porque fala. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Romanos 8:26 diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas e ora por nós. Em João 14:26, o Senhor Jesus disse que ele nos ensina todas as coisas. Ou seja, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos capacita a entender a santa palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita a pregar, a ensinar, a pastorear, a aconselhar e assim por diante. É o Espírito Santo que nos ensina como viver em família, como se comportar no trabalho, como educar os filhos, através da palavra. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração para bloquear determinadas pessoas no WhatsApp, no Telegram, a não alimentarmos determinadas conversas que vão te levar para o fundo do poço, vão te levar a um adultério. Bloqueia, não alimenta, não faça. Podemos resistir, mas que ele fala, fala. Né? Constantemente, às vezes, fala com o Biana. Alguém lá no Telegram manda mensagem: olá, tudo bom? Posso falar com você? Aí tem a foto de uma família. Eu penso, não sei se é homem ou mulher. Eu falei: tudo bom, posso falar? Pode. Eu sou a fulana de tal. A mulher, eu falei: sou casado, não quero papo. Se fosse assim, tipo, a paz do Senhor, meu irmão, um linguajar crente, a gente podia até conversar, alguma coisa de Deus. Mas você vê nas entrelinhas que a intenção é outra. Então é só bloquear, é simples. Existe uma teclazinha. Não alimente,
porque senão você vai afundar sua família e pode ir para o inferno. Em João 15, 26, diz que o ministério do Espírito Santo seria o de holofote. Ou seja, ele testificaria sempre de Cristo, apontaria para Jesus e não para o homem. Por fim, amados, lá em Atos 9:31, vemos que uma das principais funções do Espírito Santo era o quê? Fortalecer as igrejas. Amém. Nós somos a igreja do Senhor. Sendo assim, somos fortalecidos diariamente por Ele. Então, o Espírito Santo que nos foi dado, como diz o apóstolo João, é uma pessoa divina. Vou ler mais uma vez em 1 João 4:13, na Bíblia Viva. Acompanhe. Ele colocou o seu próprio Espírito Santo dentro dos nossos corações como uma prova a nós de que estamos vivendo nele e ele em nós. Amém, Jesus. Portanto, o Espírito Santo é a garantia de que pertencemos verdadeiramente a Deus. Amém. Até porque, sem o Espírito Santo, as nossas mentes ficariam em trevas e os nossos corações frios, gelados e apáticos. É Ele que nos aquece, nos aviva. Somente o Espírito Santo pode iluminar nossas mentes para crermos em Jesus. Somente o Espírito Santo pode vivificar nossos corações para amarmos a Deus e aos irmãos. Depois da dádiva do Espírito Santo, o apóstolo João enfatiza a obra salvadora do Senhor Jesus aí no versículos 14 e 15. Veja comigo mais uma vez. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Interessante, porque no versículo 13, o Espírito Santo nos foi dado. Agora, no versículo 14, o Senhor Jesus nos foi enviado. Há esses dois termos, dado e enviado. Em João 3,17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Agora, queridos, é bem verdade que o fato de Deus ter amado o mundo e ter enviado Jesus para morrer pelo mundo, eu sempre enfatizo isso, é bom enfatizar e repetir e ser chato, não significa que todo mundo será salvo. Salvação é somente para aqueles que nele crê como Senhor e Salvador. Porque essa expressão tem sido usada pelos universalistas que dizem que no final das contas todos serão salvos, independente se creem ou não. Isso é uma heresia antiga e mais atual do que nunca. E como é que as pessoas vão crer em Jesus como Senhor e Salvador? Como? É quando pregamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É quando pregamos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar e por nossos pecados. É quando pregamos que o homem precisa desesperadamente se reconciliar com Deus por meio de uma fé genuína em Jesus Cristo. Esse é o meio, esse é o caminho. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E mais, queridos, não basta somente pregar o Evangelho. Precisamos viver o Evangelho. Não basta anunciar as boas novas. Temos que ser a personificação das boas novas. Não basta pregar sobre o amor de Deus. Precisamos amar como Deus ama. Jesus, nosso Salvador, não se limitou a pregar sobre o amor de Deus. Não se limitou, não. Ele provou seu amor por nós, entregando sua vida na cruz em nosso lugar. Um amor prático, não de palavras. Temos que fazer o mesmo lá fora, onde os pecadores estão. Uma jovem cristã, fazendo evangelismo na rua, encontrou uma senhora morando na rua e começou a falar aquelas frases bonitas. Nós amamos você, desejamos ajudá-la, Deus ama você, Jesus morreu para te salvar, Jesus derramou seu precioso sangue para te resgatar da maldição de Deus, te salvar do inferno. E falava, e as palavras entravam para o ouvido da senhora e saía pelo outro.
Nesse momento, a jovem, impulsionada pelo Espírito Santo, abaixou, deu um abraço forte e aconchegante naquela senhora. Foi aí que aquela mulher caiu em prantos, chorando, soluçando. Depois ela aceitou ajuda. E mais tarde recebeu Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador. E ela mais tarde desabafou e disse: olha, você disse que Deus me amava. No entanto, foi só quando demonstrou que Deus me amava é que desejei ser salva e entendi na prática o amor de Deus. Não só em palavras. Esse foi o amor de Deus por mim e por você. Um amor prático. Um amor vivo. A grande verdade, quer dizer, que muitas vezes temos belos discursos, mas um amor prático nenhum, nada. Falamos muito, fazemos pouco, temos muitos sentimentos, mas nenhuma ação concreta. Essa que é a verdade. Portanto, Jesus veio para ser o quê? O Salvador do mundo. Ele veio para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Ele veio para se entregar de corpo e alma por pessoas indignas, como eu e você. No entanto, mais do que ser Salvador do mundo, Jesus é o eterno Filho de Deus. Como diz aí no versículo 15, acompanhe comigo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Queridos, o cristianismo não é apenas uma crença, mas, sobretudo, uma confissão. Essa confissão precisa ser feita a Deus e aos homens. Confissão. É óbvio que aqui o apóstolo João está tratando de uma confissão da boca para fora, feita por qualquer ignorante, de maneira casual. Não é disso que o apóstolo João está tratando. João está falando aqui de uma confissão séria, que vem do coração, da alma. É uma confissão de alguém que é crente de verdade, que é convencido pelo Espírito Santo. Essa é a mesma confissão descrita por Paulo, lá em Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, interessante, boca e coração, aqui nesse texto, estão inseparavelmente conectados. E tem que estar. É preciso crer com o coração, diz Paulo, e confessar com a boca. E mais, confessar que Jesus é o Senhor, é Filho de Deus, é o mesmo que confessar e crer que Ele é Senhor dos senhores. E não é tão simples assim. Hoje em dia é relativamente simples, mas naquele contexto era complicado. Até porque a palavra Senhor, ou Curios no grego, era aplicada somente a imperadores romanos. Só eles eram senhores. Aos deuses falsos ou ao Deus verdadeiro de Israel. Sendo assim, confessar Jesus como Senhor era e é o mesmo que reconhecê-lo como Deus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Confessar Jesus como Senhor é dar a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Isso porque Jesus é o Senhor que venceu a morte. Jesus é o Senhor que venceu o diabo, que venceu o pecado e que está vivo pelos séculos de séculos. Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Ele é um com o Pai, diz a Bíblia. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o justo juiz, o advogado, a testemunha fiel. Ele é a ressurreição e a vida. É ou não é, queridos? É o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Jesus é a porta aberta, a porta das ovelhas, o bispo das nossas almas. Ele é a água da vida, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Messias, o Santo de Israel, o nosso único Senhor e mediador, a luz do mundo. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Verbo de Deus, o nosso único Salvador e o autor e consumador da nossa fé.
Queridos, Jesus é o Todo-Poderoso, o Pai Eterno, o Leão da tribo de Judá. Ele é o grande Eu Sou, diz a palavra. O Príncipe da Paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Glória a Deus, aleluia. Ele é Emanuel, Deus conosco, Salvador do mundo. E Ele está aqui nessa manhã conosco. Ele é eterno. Terceiro lugar, queridos, para concluir, encontramos daí no versículo 16 uma referência ao amor do Pai por nós. Olha comigo, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. João conhecia na prática o amor de Deus. Ele diz que Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, para o apóstolo João, tanto a morte de Cristo por nossos pecados, como o envio do Espírito Santo para habitar em nós, é prova irrefutável do amor de Deus. Então a Trindade, queridos, é mais do que uma doutrina. É um relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos entrelaçados nesse amor. Estamos mesclados nesse amor. Sabe por quê? Só aqui no capítulo 4 diz 2 vezes que Deus é amor. Lá em João 13, versículo 1, diz que Jesus amou os seus até o fim, ou seja, até a morte de cruz. Romanos 5, versículo 5, parte B, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, existe uma perfeita comunhão de amor na Santíssima Trindade. Perfeita comunhão de amor na Santíssima Trindade. E não somente comunhão de amor, mas também uma operação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja na conversão ou na criação do homem. Certo comentarista diz que o Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. No entanto, em cada uma dessas operações divinas, os três estão presentes. O Pai é preeminentemente o Criador, mas o Filho e o Espírito Santo são tidos também como cooperadores na mesma obra. O Filho é preeminentemente o Redentor, mas Deus, o Pai e o Espírito Santo são considerados como pessoas que enviam o Filho a redimir. O Espírito Santo é o santificador, mas o Pai e o Filho cooperam nessa obra. Sendo assim, a doutrina da Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem teve sua manifestação histórica. Será que isso tudo é muito difícil para você? Eis a pergunta. Não sei para você, mas para mim é complicado. É difícil. Porém, como poderia, queridos, ser fácil de entender a doutrina da Trindade, visto que estamos tratando da família ou da vida íntima de um Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Certo professor de seminário disse o seguinte, concluindo, já vamos estar louvando, peço a Joyce para estar, Joyce e a Manu, para preparar aqui o louvor que o filho pediu para você. Certo professor de seminário disse o seguinte certa feita, tente explicar a doutrina da Trindade e você poderá perder a sua cabeça. Porém, tente negar essa doutrina gloriosa e você com certeza perderá a sua alma. E é o que muitos têm feito. Ah, eu não entendo. Porque eu não entendo, eu nego. E é o que fazem as testemunhas de Jeová. É o que fazem muitas seitas hoje em dia. Por não entender. É complicado. Dá um nó? Dá. Mas eu creio, independente de entender tudo. Até porque eu faço tanta coisa sem entender. Aperto uma teclinha aqui, o Wi-Fi, o negócio vem da onde, não sei, e o sinal entra ali, eu uso. Não preciso entender de tudo, queridos. Eu preciso crer. Amém?